Estudo das escolas que destinaram a desenvolver o conceito analítico de crime, na verdade, mais precisamente, o conceito de ação no estudo da teoria geral do crime. De acordo com uma concepção clássica, causalista, também chamada de naturalista, a escola clássica adotada por von List e Belling no Brasil foi adotada por outros por Nelson Hungria. A ação é um movimento humano voluntário causador de um resultado naturalístico modificador no mundo exterior e perceptível pelos sentidos. Essa teoria ela sofre críticas, pois ela buscava estudar o direito penal com base em ciências naturais. Ademais, não consegue definir a ação quando dá análise de tipos normativos, tampouco as condutas omissivas. Consegue explicar a ação, mas não consegue definir a inação. A concepção causalista também é adotada na escola neoclássica, também denominada neokantista, que desenvolve o estudo da ação na teoria geral do crime a partir das balizas fixadas pela teoria causalista, porém, buscando mecanismos para sanar suas deficiências. A teoria neokantista define a ação fora de um contexto natural. Passa a desenvolver seu estudo com base em sentido normativo dos tipos penais. Alguns tipos penais, eles não são explicados pela sua simples leitura. É preciso que se faça uma interpretação da norma veiculada no dispositivo penal. Há certos tipos que ostentam esses sentidos normativos, que precisarão ser interpretados. Esses tipos eram apontados pela teoria anterior como tipos imperfeitos. O causalista, ele entendia como tipos perfeitos aqueles tipos que eram em que as suas palavras já ditavam todas as possibilidades alcançadas por aquele tipo penal. Ademais, a teoria neoclássica também consegue explicar as condutas omissivas. Conduta, para essa escola, é um comportamento, não mais um movimento, e sim um comportamento humano, voluntário, manifestado no mundo exterior. Não mais causador de um resultado naturalístico no mundo exterior. Perceba, essa teoria, essa escola substituiu movimento por comportamento e modificação no mundo exterior por manifestação no mundo exterior. É possível, assim, abarcar os crimes omissivos e os que não geram modificação no mundo dos fatos. Desenvolveram essa teoria Edmund Mesger e Frank. O finalismo ele foi desenvolvido por Hans Welzel e concebe a ação como o exercício de uma atividade final. A ação é um comportamento humano dirigido à consecução de um fim. Não há comportamento humano destituído de uma finalidade. Por isso, Welzel refere que o finalismo é vidente, enquanto o causalismo é cego. No causalismo, falava-se em comportamento ou movimento humano sem perquirir a finalidade desse comportamento. Todavia, é-se disso que toda ação humana é destinada a uma finalidade, seja ela qual for. A referida finalidade ela pode ser ilícita
penalmente, né? Quando dolosa, seja o dolo direto, seja o dolo eventual, ou mesmo uma conduta lícita, que em virtude de inobservância de um dever objetivo de cuidado, através de negligência, imperícia ou imprudência, acaba por fazer com que a pessoa incorra num crime culposo. A teoria social da ação, ela busca analisar a ação criminosa dentro da sociedade do momento em que a ação fora praticada. Analisa a conduta com base no momento histórico e na sociedade, na realidade daquela sociedade em que está inserido o criminoso. Essa escola, apesar de ter o seu valor, possui um cariz acadêmico, não tendo tanta aplicação efetiva no estudo da teoria do crime. A teoria funcionalista, por sua vez, propõe um estudo da ação perquirindo a finalidade do direito penal. Foi a primeira teoria a estudar dentro da teoria geral do crime a finalidade do direito penal. Para que serve o direito penal? Essa teoria ela subdivide-se em funcionalismo teleológico e funcionalismo sistêmico. O primeiro é estudado por Klaus Roxin e preconiza que o direito penal deverá se ocupar dos bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade, para os bens jurídicos mais caros para a vida em sociedade, como, por exemplo, a vida, o patrimônio. O funcionalismo sistêmico, por sua vez, fora desenvolvido por Gunther Jacobs e defende que o direito penal se destina a proteger o próprio sistema penal, deferindo ao direito penal maior relevância e respeitabilidade. Impede salientar que a teoria causal e a teoria finalista, assim como a teoria neocantista e a teoria social da ação, elas adotam um conceito tripartido de crime. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Enquanto a teoria funcionalista adota um conceito bipartido de crime, não por entender a culpabilidade como um pressuposto para a aplicação da pena, como faz a teoria dissidente adotada por outros por Delmanto, Dott, Mirabete e Damasio, mas porque estuda o fato típico e antijurídico como um injusto total, formando um elemento do crime, sendo a culpabilidade o segundo elemento no conceito analítico. E esse elemento, a culpabilidade, ele é composto por dois elementos. Ele subdivide-se em dois elementos, né? Que é a imputabilidade e a responsabilidade. É muito importante frisar, para finalizar, que essas teorias, essas escolas, elas não são estanques, uma não elimina a outra. Cada uma teve a sua importância e seu valor dentro do momento histórico acadêmico que elas se propuseram a estudar o crime. E uma acaba sendo um desenvolvimento natural da outra, buscando aperfeiçoar as deficiências das escolas anteriores.